Vamos à palavra do Senhor, amados. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. O escriba Esdras. Esdras, capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2. E depois eu quero ler também o versículo 6, o capítulo 6, versículo 14. Domingo passado eu falei sobre três grandes servos de Deus: o profeta Isaías, o profeta Jeremias e Ciro, o grande imperador persa. E disse que o Senhor cumpriu a sua palavra. Deus cumpre a palavra dele. Sempre foi assim, é assim e será assim. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois outros servos de Deus, mas nós estaremos pegando aqui esses textos que apontam para eles. E quero refletir com vocês diante de três cenários. Três cenários. Um cenário onde há um povo cheio de esperança, cheio de vontade de fazer a vontade de Deus, de reconstruir a história, de reconstruir o templo, de voltar para casa. Um povo em que está sendo liberado agora pelo grande imperador e que agora sai ali do cativeiro babilônico e volta, mas volta feliz. Para quê? Para reconstruir a sua história, para reconstruir a glória de Deus sobre eles. Então esse é o primeiro cenário que eu quero que você vislumbre agora. O segundo cenário, um cenário de um povo que está nessa terra e que agora se incomoda de ver um povo feliz. Um povo cheio de esperança, cheio de ideal, que vai reconstruir o templo, a casa de Deus, e esse povo então começa a olhar com inveja, começa a olhar com ira, tenta se infiltrar no meio deles, eles não querem a ajuda deles, até porque essa era uma tarefa desse povo, que é o povo judeu, reconstruir o templo, não de outros povos. Deus tinha castigado e agora Deus tinha curado. Ora, então era uma tarefa deles. Existem coisas que são para uns, ou outras coisas para outros. Então o povo judeu não foi orgulhoso, o povo judeu apenas disse: não, essa tarefa é nossa. Deus nos castigou, Deus nos feriu, Deus agora está nos curando, então é o nosso dever. Mas esse outro povo, e é esse outro cenário, de pessoas invejosas, de pessoas cruéis, maldosas, malignas, tentam a todo custo impedir aquele que está feliz. E, lamentavelmente, eles, num primeiro momento, conseguem. Dois cenários. De um povo que peregrina, fazendo o seu regresso, um êxodo contrário, agora retornando, feliz, repleto de alegrias, trazendo de volta os artefatos do templo, tendo agora o edito do imperador dizendo: podem voltar, podem levar os utensílios do templo, podem fazer tudo como vocês sonham, porque Deus me levantou para isso. E o povo, imagina, irmãos, depois de várias décadas de castigo, você retornando para a sua casa, você reescrevendo a sua história, você recebendo de Deus não só o perdão, mas agora o privilégio de poder fazer tudo de novo, aleluia. E de repente chega um outro povo que ali está, que é o povo samaritano, e agora eles tentam atrapalhar tudo e atrapalha, e para tudo. Pastor, mas que cenário horrível é. E foram 15 anos onde tudo parou. Meu Deus. Vislumbraram bem esses dois cenários? Visualizaram? E agora um terceiro cenário. Deus no seu trono de glória, contemplando os seus filhos, olhando para eles, vendo a alegria deles no regresso, e agora vendo a oposição do inimigo
e vendo também o inimigo prevalecendo. Deus no seu trono de glória, sentado com todo o seu poder, contemplando bons e maus, mas principalmente os bons. É assim que Deus está agora, diante de todos nós, amém? Eu quero que você visualize esses 3 cenários, porque aqui agora a gente vai trabalhar nesse episódio, eu não tenho dúvida que Deus tem uma palavra para você, porque esses 3 cenários acompanham a nossa vida o tempo todo. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, meu irmão, é maravilhoso. O fogo santo queima aqui dentro. Certezas divinas são restauradas, o dom é restaurado, o vigor é restaurado, a misericórdia é derramada, a graça é derramada. Meu Deus, a vontade de fazer a obra de Deus e de levar todo mundo de volta para a presença de Deus, assim como a gente está vivendo, não é assim, meus irmãos? Oh, coisa linda! Mas tem o tinhoso, tem o capeta, e tem os gadarenos, mensageiro do capeta, e se levanta, e muitas vezes está mais perto do que a gente gostaria, e muitas vezes parece que, no primeiro momento, eles estão vencendo a batalha, e aí a gente fica assim, e agora? E agora? E agora é a hora que a gente vai olhar para o trono de Deus, porque Deus não perdeu nada do controle. Ele reina sobre tudo, Ele é Senhor sobre tudo, e Ele contempla principalmente a vida dos seus filhos. Aleluias. Então vamos ler. Esdras capítulo 5, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Aleluia. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações, derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós e nos abençoa nessa manhã tão importante, papai. É assim que eu te peço, oro e te suplico em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem é Ageu e Zacarias. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluias. Isso não é frase de efeito não, viu, meus irmãos? Isso é promessa de Deus, que a glória da segunda casa, ou seja, do último templo, da última reconstrução, da última fase, vai ser maior e melhor do que a primeira, em nome do Senhor. Então é sobre esse título que eu vou trabalhar hoje, usando aqui a vida de Esdras e esse cenário e esse contexto, e a vida desses 2 profetas nesse contexto. Porque a palavra de Deus se cumpriu. Deus ungiu, separou Ciro, o imperador, e na história universal ele é considerado Ciro o Grande. Ciro o Grande, imperador persa. Ele tinha um hábito de favorecer com que as nações voltassem para os seus territórios e lá eles voltassem à sua vida como era antigamente. Então isso foi muito favorável no início do seu império. Ciro conquista a Babilônia e ele expande o seu império, e por isso que o império medo-persa se tornou um império muito grande naqueles dias. E ele foi uma pessoa muito importante para o povo judeu e também para as outras nações. Então a palavra de Deus se cumpriu.
300 anos atrás, Isaías tinha dito e se cumpriu. O profeta Jeremias tinha profetizado que o povo de Jerusalém estava em pecado e que se eles não se arrependessem, eles iam para o cativeiro, se cumpriu. E o profeta Jeremias também tinha dito, depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta, porque vocês lá em Babilônia vão aprender. E se cumpriu, aleluias. E agora o povo volta feliz. Então, quando o povo volta feliz, como eu disse para vocês, acontece isso. Hoje eu quero falar sobre 4 situações que Deus é aquele que desperta o coração do seu povo. Você é povo de Deus? Deus vai despertar o seu coração em nome de Jesus. Quero falar sobre que os inimigos sempre se oporão ao povo de Deus e à obra de Deus. Quero, em terceiro lugar, trabalhar com vocês sobre esse momento que a obra ficou parada. Porque esse contingente que veio, de aproximadamente 50 mil pessoas, foram centenas de milhares, cativos e dispersos, e voltou somente quase 50 mil, um pouco mais de 50 mil. Mas eles estavam debaixo da bênção de Deus, estavam lançando os fundamentos do templo, já estavam reerguendo. O Império Medo-Persa estava apoiando, eles tinham recursos. Ao ler o livro de Esdras, irmãos, a quantidade de ouro que os judeus trouxeram nesse regresso era absurda. Eu fiz uma conta, eu fiquei boquiaberto em dias de hoje, no preço da grama. Fiquei boquiaberto. Ou seja, eles tinham dinheiro, eles tinham autorização do rei, eles tinham a alegria do povo, a felicidade do povo, mas a obra ficou interrompida por causa dos gadarenos samaritanos, 15 anos. Ah, meu pai! E aí eu quero ensinar a vocês hoje, quando Deus nos permite parar, por que Ele permite parar? E por último eu quero trabalhar e concluir falando um pouco sobre esses profetas, porque Deus sempre vai mandar uma resposta dos céus para os seus filhos, amém? Deus tem uma resposta do céu para a tua vida em nome de Jesus, meus irmãos. Então, em primeiro lugar, quero falar sobre essa questão, que Deus é aquele que desperta o coração do seu povo. Vamos ler Esdras 1. Esdras 1:1 é maravilhoso. Foi o texto que lemos do domingo passado. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos, : eu ouso e afirmo, é o Senhor quem desperta o coração do seu povo. O Senhor despertou o coração de Ciro. O Senhor quebrantou o coração de Ciro. Ó, meus irmãos, é Deus quem desperta os nossos corações. Nós estamos aqui apenas adorando a Deus, mas é Ele quem desperta o seu coração. É Ele que trabalha na sua vida. Por melhor que sejam as canções, as orações, a mensagem, a persuasão, se o Espírito de Deus não trabalhar na sua vida, de nada vale. Mas quando o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida, uma simples palavra transforma a sua vida em nome de Jesus. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu com o Ciro. Ele começa fazendo uma gestão diferente dos seus dias. Não era comum os imperadores ser tão generosos, porque, como eu disse há pouco no nosso período de oração, lá no Oriente Médio, o povo que se demonstra fraco, perde. O único rei que foi aparentemente fraco, no sentido humano, foi Jesus, que ele se entrega, mas ele reina para sempre, porque era propósito de Deus ele entregar a vida dele em resgate de muitos, por todos aqueles que crescem nele, amém, meus irmãos? No entanto, podem ver que Jesus não foi fracote, ele foi para a cruz como um cordeiro em obediência ao Pai, mas morreu em nosso lugar. Por isso que para o judeu era muito difícil compreender isso. Como o nosso rei não faz uma revolta política e vence? Porque Davi venceu. Porque os demais reis de Israel venceram.
Abraão lutou para defender o seu sobrinho Ló. E por que Jesus não pegará uma espada? Porque a espada dele era espiritual, para decepar a cabeça de Satanás, o nosso pecado, esse mundo, e ele vence na cruz em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É diferente. É diferente. Então, irmãos, guardem isso, é Deus quem desperta o coração. Ciro começou a fazer algo novo, poderia dar tudo errado, mas Deus estava com Ciro. Ciro era um eleito de Deus. E aquele povo agora, pastor, moidinho, como um barro na mão do oleiro. Eles estavam prontos para voltar. Eles estavam prontos, porque lá na Babilônia foi a grande escola de Deus para eles. E é Deus quem desperta o coração para a gente dar um recomeço. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus tem um recomeço de glória para a tua vida. Não creia em você, creia nele. É Ele que trabalha na nossa vida. Pastor, eu estou sentindo um fogo santo de Deus na minha alma, no meu coração, mas eu olho para mim, eu não vejo esperança. Assim, então você está certinho. É verdade. Quando a gente olha para nós, irmãos, o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Ou quando muitos são roupas da religião. A gente é muito bobinho. Meus irmãos, Deus tem o melhor para nós. Não se iluda na sua intelectualidade nem nas suas virtudes. Ontem na nossa escola bíblica aqui passamos um vídeo do nosso querido reverendo Augusto Nicodemos e eu deixei um outro do reverendo Hernandes Dias Lopes para vocês verem depois. Reverendo Hernandes Dias Lopes conta uma experiência interessante de um seminarista, quartanista, que estava se formando e ele foi convidado para pregar numa igreja, nessas igrejas que é só tigrão que prega, sabe, irmãos? Só pastorzão que prega. E aí o seminarista quartanista então foi convidado e ele já se sentiu o Todo-Poderoso. E no dia em que ele foi trazer a mensagem, naquele exato domingo, ele estava na casa do pastor, momentos antes de ele ir ao culto, chegou algumas pessoas na casa do pastor e disse: pastor, a minha vizinha lá está endemoniada, tem um monte de gente na porta da casa, está sendo um forrobodó. Pastor, a gente veio aqui para o senhor nos ajudar. E o pastor, presidente daquela igreja, disse: maravilha, acabou de chegar um homem de Deus aqui, um seminarista, ele era grandão, quase 2 metros de altura. Esse é o homem de Deus. Aí o seminarista já começou a gaguejar: não, pastor, eu só vim aqui pregar, mas eu já estou indo embora, porque agora o embate não é mais simplesmente performático, púlpito, é um embate espirituoso. Resumindo a história, o seminarista viu o que era enfrentar um demônio. No momento em que ele entra na casa, porque o pastor disse: aqui está a casa, homem de Deus, pode ir, a tarefa é tua. E ali ele entrou, tomou uma bofetada daquela endemoniada. E a partir daquilo, a vida daquele homem foi mudada. Porque aquele grande homem, o melhor da classe, do seminário, da intelectualidade, que estava, quem sabe, se vangloriando, porque agora estava entre os tigrão, no primeiro demônio que ele foi enfrentar, ele viu que a obra de Deus se faz com o poder de Deus. É Deus quem te chama, filho, é Deus quem te separa, é Deus quem toca no seu coração, mas nós precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos desperta para que a gente se posicione da forma correta. E quando Deus nos desperta, aí vem sobre nós o que? Alegria, gozo, força para trabalhar, e vem o que? Prosperidades. Mas e os gadarenos, pastor? Eles vão se levantar. Lembra que eu disse em segundo lugar? Quero agora refletir sobre esses samaritanos. Os inimigos se opõem à obra de Deus, se opõem ao povo de Deus, contra a casa de Deus. Sempre foi assim, sempre será assim. Pastor, e agora? Esdras, ou melhor, Zorobabel, não poderia expulsar esse demônio? Tem vezes, irmãos, que Deus é diferente. Tem demônios que a gente expulsa, e tem vezes que é a pessoa na sua ruindade. É a pessoa na sua ruindade. Tem pessoas, irmãos, que pasmem vocês.
Já conheci. Os irmãos sabem das histórias aqui. Pessoas que são libertas de demônios e depois que são libertas de demônios, não entregam a vida para Jesus. Me explica isso, eu não entendo. Só de ver o endemoniado eu já me agarro aos pés da cruz. Se imaginar ficar possesso, pelo amor de Deus. E tem pessoas que têm um coração tão endurecido, que é uma coisa maligna, é um coração maligno. Porque o diabo sai e volta. Por quê? Porque, irmãos, a libertação está quando nós damos espaço para Deus e dizemos, sim, eu quero o Evangelho, sim, eu quero o Salvador, Ele é o meu tudo, eu não quero viver debaixo de sentença. Pastor, me explica isso. Eu não consigo te explicar, mas existem essas exceções. E existem pessoas que não estão possessas, mas elas são opositoras a tudo o que é de Deus. É uma obra maligna. Me explica isso, pastor. Eu não consigo te explicar. Odeiam quem faz a obra de Deus, querem o mal de quem faz a obra de Deus, simplesmente por maldade e por ruindade. Ou seja, é uma inspiração de fogo e enxofre do inferno. É assim. Pastor, mas isso foge uma boa humanidade? Foge. Mas tem pessoas que é assim, você vai conhecer, infelizmente. Os inimigos se opuseram. Porque aqui, lendo o texto de Esdras, vocês vão ver, meus irmãos, que aqui acontece uma coisa muito interessante. Vamos ler Esdras, capítulo de número 5, versículo de número 3. É bem interessante aqui. Olha só o que diz. Ou melhor, desculpem. Capítulo 4. Porque, irmãos, eles estavam lançando os fundamentos, estavam prosperando, estavam felizes. Irmão, quando você tem dinheiro, você tem tudo. Não é assim? Não, não é assim no reino de Deus. Só dinheiro não basta. Na vida é assim, não é? Mas e na igreja? Tem dinheiro, mas tem uns gadarenos fazendo oposição, você não pode progredir. Tem dinheiro, mas tem uns endemoniados, ruim. Você expulsa o demônio, mas o diabo vai e volta. Porque o diabo está na mente deles. Eles querem os valores do diabo. Como que isso acontece, pastor? Isso é possessão? Não, isso é opressão. Existem dois tipos de pessoas que são conduzidas pelas trevas. Aquele que o diabo entra dentro deles, e ele você vai e expulsa. E existem aqueles que são marionetes das trevas. Mas porque eles querem viver assim. E os valores das trevas estão sobre eles e sobre a mente deles. Essas pessoas só são libertas quando elas se voltam para Deus, e a palavra de Deus agora, eles buscam a Deus e a palavra de Deus para que Deus mude a mente. Aí são libertos. Fora disso, irmãos, porque são marionetes. E aqui, no capítulo 4, olha só, versículo 1 diz, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, o chefe das famílias, vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscávamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. E aí vem o que eu tinha dito, contudo Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Ou seja, 4:3 eu acabei de ler. Deixa a gente ajudar vocês. Deixa, porque no passado, antes de vocês irem para o cativeiro, a gente também vinha aqui em vez em quando. A gente tinha os nossos deuses, mas a gente também. Então, deixa eu ajudar. E aí, os líderes, Zorobabel e Jesua, que eram os líderes naqueles momentos, falaram, não compete a vocês. Isso é uma tarefa nossa. Se é uma pessoa do bem, o que ela faz? Tudo bem. Se você precisar da minha ajuda, estou aqui à disposição, não é assim? Poxa, afinal de contas eu estou feliz pelo teu regresso. Olha, eu estou vendo como vocês estão felizes, viu? Olha, o povo está feliz.
Porque quando vocês leem, por exemplo, o capítulo de número 3, no finalzinho, vocês vão ver que o povo está tão feliz, irmãos, porque eles lançam o fundamento. Olha lá, 3:11, com louvor e ações de graças cantavam responsivamente ao Senhor, Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Eles estavam felizes. E aí vem os gadarenos, samaritanos. Oh, deixa a gente ajudar. Olha aqui, ó, temos bastante gente. E aí os judeus falaram, não, isso é uma tarefa nossa. Se é uma pessoa do bem, faz isso, mas uma pessoa invejosa do mal, faz o quê? A gente vai ver. Versículo 4 do capítulo 4. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram a alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Olha só que coisa do tinhoso. Eles então começaram a se levantar contra, infiltraram seus espiões, pagaram para outros para desanimar. Qualquer coincidência é mera semelhança. Vêm os mensageiros do mal, querendo nos impedir de fazermos a obra de Deus. Mas lembra que eu disse? É o Senhor quem desperta o nosso coração. É o Senhor. Pastor, eu expulsei o demônio, ele foi embora. Glória a Deus. Mas agora, pastor, eu estou expulsando o demônio não vai embora. Estou expulsando o demônio não vai embora. Os maldosos continuam. Fique tranquilo, filho. Lembra dos cenários? Primeiro cenário, um povo cheio de esperança e de reconstrução e da presença de Deus. Um segundo cenário, inimigos de Deus, opositores de Deus. E o terceiro e o grande cenário, o Senhor reinando no seu trono. Aleluias. Vamos continuar lendo. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Oh, meu Deus! Eles não pararam. E aí, incrivelmente, eles mandam uma carta peçonhenta para o novo líder da Pérsia, e dizem, olha, esse povo é rebelde, no dia que eles tiverem a casa deles de pé, eles vão se rebelar contra você. E esse novo imperador, porque Ciro aqui tinha acabado de morrer, então fala, então tá bom, pare a obra. Oh, pastor, parou a obra? Parou a obra. Pastor, o diabo venceu? Pastor, parece que o diabo vence algumas vezes? Parece que ele vence. Amém, igreja? Ele pode vencer algumas batalhas, mas a guerra, quem vencerá é o Senhor por nós. Amém, igreja? Quando aparentemente o mal estiver vencendo, descanse, filho. Porque o inimigo, como eu aprendi com o reverendo Hernandes Dias Lopes, citando John Mackay, o inimigo ele tem a ordem da desordem, ele é organizado. E as trevas é organizada. E ele é organizado para desorganizar quem? Para desorganizar o povo de Deus. Então que toda desordem das trevas caia por terra, porque os nossos olhos não estão nem num povo inspirado, nem nos opositores, mas estão no eterno em nome de Jesus. Deus é aquele que está sobre todos. E uma coisa a gente vê aqui, meus irmãos, os inimigos nos invejam. Eles nos invejam porque eles não têm o que nós temos. Eles não têm o que você tem. Não é porque você é bom, mas é porque você vive diante de Deus. E o pior, que eles poderiam ter o que você tem. Concorda? Bastava passar pela porta. Mas inimigo é inimigo, irmão. Inimigo quer pular pela janela. Ele não quer que você tenha o que você tem, mas ele quer destruir o que você tem. E ele poderia ter o que você tem, mas ele não quer passar pela porta, que é Jesus. Olha que dilema. É o diabo ou não? É o capeta. Deus tem filhos. E aquele que se opõe contra nós, que um dia vê em você
como opositor, mas cai em si e passa pela porta, ele desfruta o que você desfruta, porque o que nós temos não é único e exclusivo nosso, é para todos, amém, meus irmãos? A graça de Deus não é só para ser para o povo de Deus, é para todos. É por isso que a terra toda manifesta a glória de Deus. E agora, em terceiro lugar, existem momentos, guarda isso, esse é o ponto alto da mensagem. Existem momentos em que tudo para antigamente, no português, antes da correção, com acento no pá. Sabe, tem vezes que tudo para. Pastor, a obra de Deus para. O ministério para. A construção para. Quando Deus castiga, Ele permite a destruição. Mas quando Deus só quer nos ensinar algo, Ele para. E por 15 anos, ou aproximadamente 15 anos, foi interrompida a obra de Deus. Oh, meu Pai, imagina os pesos desses dois líderes, Zorobabel e Jesua. Pastor, vamos lá, pastor, ao templo, pastor. Falta fé, pastor. Você vai deixar os samaritanos, pastor? Olha a cobrança. E aí ele, vamos lá, povo, mas e agora, pastor? E agora, sacerdote? Se a gente começar a mexer aqui, o novo rei mandou uma carta dizendo para parar tudo. Vai vir o exército e... Aí agora? É uma sinuca de bico ou não é? Tem vezes que Deus nos coloca numa sinuca de bico ou não, irmãos? Quando tudo para por quê? Por quê? Tem sentido parar a obra de Deus? Nós não ouvimos, inclusive no seminário, que Deus tem pressa, Deus tem urgência. Essas são as nossas frases. As frases de Deus está tudo certo no meu tempo, porque eu não chego nem atrasado, nem adiantado, eu chego na hora. Aleluia. Essa frase é boa para a gente, porque a gente é indolente, é preguiçoso, então tem vezes que o pastor tem que falar, Deus tem pressa, porque o irmão está lá 2 anos enterrando talento, né? 2, tá bom, tem uns que é 10. Então surgem em nós muitas dúvidas, por que Deus permite parar, pastor? Porque agora o Senhor tinha pintado 3 cenários, o do povo inspirado, cheio de ânimo e vigor, que é para fazer uma obra para Deus, para a glória de Deus, que é para expandir o reino, para edificar a casa de Deus, para que aquela casa de Deus seja luz para as outras nações, como era nos dias de Salomão. E tem um opositor, e o opositor agora vem, tenta, de uma forma e de outra, coloca os seus espiões, paga dinheiro, influencia o povo, e quando vê que não está conseguindo, envia uma carta para o rei, e o rei cede para o demônio. E aí, pastor? E por que Deus permite isso? Meu irmão, olhe para o trono de glória agora. Porque tudo parou, porque o inimigo está vencendo, porque esses samaritanos conseguiram influenciar negativamente o povo e o imperador, porque tudo isso aconteceu, e o edito de Ciro, pastor, e o edito de Ciro agora, irmão, agora é o novo imperador, e agora, o que a gente pode fazer? A gente tem algumas opções nesse cenário, em que nós estamos vivendo o momento da oposição, de se revoltar contra aqueles que nos opõem, e lutarmos com a força dos nossos braços. Essa é a história da humanidade, não é? E até muitas vezes do povo de Deus. Não, vamos lutar. Lembram que nas histórias bíblicas e no Novo Testamento tem aqueles que fazem revoluções em nome da fé? Tinha alguns judeus que eram aqueles que queriam a libertação do Império Romano. Nós vamos ver isso no Velho Testamento, vamos ver isso no Novo Testamento, os zelotes. São pessoas revolucionárias, inclusive Israel ele cai por causa de uma revolta, isso depois da destruição do templo, por causa de uma revolta de um grupo judeu. O imperador romano vai lá e destrói tudo no 1º século, por causa dessas revoltas. Então, podemos fazer revoluções humanas, com a força do nosso braço. Aí eu te pergunto, essa é da vontade de Deus? Será essa a vontade de Deus? Na história da igreja, nós tivemos as cruzadas, lembra as cruzadas? Em que iam, inclusive, com soldados com as bandeiras, com uma cruz, por isso que era chamado cruzada, porque eu guerreio em nome de Cristo. E aí, Deus quer isso para nós? Que a gente pegue espadas, revólveres, metralhadoras, tanques, jatos. A gente pode fazer isso, mas não é essa a vontade de Deus.
Quem foi que fez tudo parar? Foi o samaritano, em tese? Ou foi o diabo? Ou foi Deus? A gente não pode negar a atuação do diabo, concorda? Irmão, o diabo existe, tá? Ele pega as mentes fracas, instáveis, pessoas que são cheias de dúvida, e as pessoas sem Deus que dão ouvido para as coisas dele. Ele existe, não duvide. Então, os samaritanos aqui foram usados pelo diabo? Foram. Mas vem cá, foi só o diabo quem fez parar essa obra? Não, meus irmãos, guarda isso. Lembra o terceiro cenário? Deus sentado no seu trono de glória. Lembra? Meus irmãos, guarda essa frase que Lutero dizia: o diabo é o diabo de Deus. Aleluia. O diabo é o diabo de Deus. Para ele agir ou inspirar os seus samaritanos, Deus tem que permitir. Amém, igreja? Ó, meus irmãos, fujam dessa crendice onde tem uma luta entre Jesus e o diabo. E ora, se você der a sua oferta, e a sua oferta for grande, você não faltar nos cultos, aí Deus vai vencendo por você e o diabo vai perdendo. Mas aí de repente o irmão para de ser fiel porque está na bênção, e para porque agora você não faz mais os 7 dias da vitória, do sabonete ungido, do sal ungido e do não sei o que. Aí Jesus vai perdendo e o diabo vai vencendo. Meus irmãos, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O diabo jamais se opõe a Deus. O nosso Deus reina sobre tudo e sobre todos pelos séculos dos séculos, e Ele venceu todas as coisas. O diabo foi criado por Deus. Antes de ser diabo, era um anjo de luz. Ele se opõe a Deus. Quando nós comparamos no antônimo, para facilitar a compreensão, o diabo seria equiparado não a Jesus. O antônimo do diabo não é Jesus. O antônimo do diabo é um anjo que cai, um anjo poderoso. Quem são os anjos poderosos na Bíblia? Miguel e Gabriel. E na tradição cristã chamam Rafael também. Mas na Bíblia temos Miguel e Gabriel, que são anjos, arcanjos poderosos. Então, possivelmente, Lúcifer era um arcanjo. Tem um problema. Então, para Deus destruir Satanás e todos os demônios que seguiram a rebelião dele, precisava apenas de um Miguel ou de um Gabriel. Posso ouvir glórias a Deus? E é por isso que Deus destruirá Satanás com o sopro da sua narina. Amém, meus irmãos? Porque já tudo foi vencido. Então essa oposição, sabe, isso daí nos adoece. Então o diabo é o diabo de Deus. Então não foi simplesmente os samaritanos e nem o diabo. Foi Deus quem permitiu o povo inspirado para parar. Pastor, mas então agora complicou tudo. Mas para que Deus nos permite parar? Eu estou cheio de ânimo e aí Deus me põe num leito. Eu estou cheio de vigor e aí de repente eu fico desempregado. Eu disse para Deus que se Ele abrisse uma porta de emprego, eu ia dizimar, eu ia ofertar, eu ia construir a obra, eu ia ajudar as pessoas, eu ia investir em missionário, na igreja, eu ia investir no seminário e pum, acaba tudo, estou desempregado. Projeto, empresa falido. E agora, pastor? Quando Deus para, Ele quer nos ensinar algo, aleluias. Oh, meu irmão, esse momento é um momento crucial. Podem ver, vamos ler novamente lá o texto de Esdras 5, 1 e 2. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, guarde isso, meus irmãos. Deus estava querendo reposicionar esse povo agora, esse povo que estava prontinho, esse povo que estava cheio de vigor, cheio de dinheiro, cheio de virtudes, mas estava precisando aprender algumas coisas lá agora em Jerusalém. Que era o quê? Nós fomos para a Babilônia porque não ouvimos os profetas. Nós teremos êxito agora se ouvirmos os profetas. E aqui então diz, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel,
que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, começaram a construir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles. Aleluias! Versículo 5: mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dário, e dele recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Pera lá, pastor, vamos lá. E os samaritanos, que já estavam felizes, essa judeusada aí não vai ter êxito não, porque o rei fez um decreto. E agora vem 2 profetinhas da parte do Deus de Israel e começa a falar, reconstrói, quebrando o edito real. E o texto diz que os olhos de Deus estavam sobre eles. Ó, meus irmãos, o texto não mostra, mas quando um profeta começa a falar, geralmente é fruto de resposta do quê? De oração. Guarde essa frase que é a tese dessa mensagem, meus irmãos. Quando tudo para de parar, sobra tempo para orar, jejuar, buscar a presença de Deus e se consagrar. Qualquer coincidência é mera semelhança, amém, meus irmãos? Porque Deus muitas vezes nos para. Porque Deus está querendo ajudar-nos a viver como Ele quer, porque não é o trabalho pelo trabalho, é o trabalho seguindo a direção de Deus. Porque Deus é aquele que nos para falar conosco, porque enquanto a gente está muito ativo e fazendo muita coisa, a gente não ouve a voz dele. Mas quando a gente não tem templo para reconstruir, igreja para fazer, ministério para fazer, só sobra tempo para orar, porque não tem mais nada para fazer, ou seja, aí Deus fala. E quando Deus fala, o povo ouve. E se esse povo ouve e obedece à palavra e à profecia, Deus realiza milagres em nome de Jesus. Foi por isso que Deus parou, não foi por outra razão, meus irmãos. Deus parou para isso, para falar, meus servos, a minha obra se faz lutando, não com espada, não brigando, briguinha, você é samaritano, você é um povo misturado, um judeu desviado. Não, lutando de joelhos, aleluia. Porque, irmão, quando Deus para a nossa vida, sobra tempo para muita coisa. E eu posso dizer, irmãos, o Senhor, Ele ama quando a gente para buscar a face dEle. Ele disse lá em Provérbios 8, 17 e 18, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, aleluias. Ao orarmos, os olhos de Deus são colocados sobre nós. E Deus então agora levanta só dois profetas, não precisou de 10. Porque aquele povo estava quebrantado, aquele povo estava aprendendo na escola de Deus, meus irmãos. Aqui é a escola de Deus, essa é a escola de Deus. E aí Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E em quarto e último lugar, Deus mandou uma resposta segura aos seus filhos. Qual é a resposta? Pode fazer, porque eu estou com você. E quando Deus manda uma resposta, e nós acreditamos de todo o coração, e obedecemos de todo o coração, o resultado a essa obediência não é outra senão aquilo que Josué dizia, em Josué 3,5. E disse Josué ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, aleluias. Deus mandou. E o samaritano, deixa o samaritano nas mãos do Senhor. E aí, pastor, e o imperador? Irmão, essa é a parte fantástica também. Mas ele não tinha escrito, e agora? E agora os samaritanos, cheios de inveja, porque eles não têm o que você tem, mas eles poderiam ter o que você tem, mas tem que passar pela porta, viu? Irmão, a igreja tem que passar pela porta, o pastor tem que passar pela porta em primeiro lugar, os obreiros, a liderança, o staff, cada um, e a ovelhinha mais nova da igreja tem que passar pela porta. A gente não faz ministérios entrando pela janela. Ladrão entra pela janela, ovelhinha passa
pela porta. E agora, pastor, e o samaritano, e o diabo? Irmãos, lembra, o diabo é o diabo de Deus. Deus reina. Guarde isso. Durante aqueles 15 longos anos, o povo não fez outra coisa senão adorar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus. Meus irmãos, não tem coisa nova. Tem velhas práticas. É a Bíblia, é buscar a Deus, é pedir, Senhor, fala comigo. E Deus não falava. Fala conosco. E Deus não falava. Deus levanta o profeta Ageu. Aleluia. E aí o profeta Ageu começa então a dizer: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Pode começar a construção. E vem também o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias também vai dizer: não é pela força, nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aquele povo então agora, cheio de fé, e os dois profetas dizem: pode fazer, é Deus quem está liberando a palavra do céu. Talvez vocês digam: mas e aquele povo inspirado, que sabia que o imperador poderia vir também com a sua mão forte e com o seu exército e dizimar tudo? Porque, irmãos, pense, se o imperador da Babilônia destruiu o templo de Salomão que estava de pé e os palácios, e agora esse templo que só estava com os fundamentos, coisa não é fácil. 50 mil judeus, pouquíssimos soldados, destruía, não precisava de muitos, bastava o imperador da Pérsia dizer para o samaritano: destrói tudo. Então imagina o medo desse povo, mas lembra que eu falei que quando Deus nos para, Ele nos para ensinar, para buscar a face dEle. Oh, meus irmãos, não tem coisa mais linda do que estar aos pés do Senhor, do que estar buscando a Deus. E aí a obra de Deus ela é feita, porque aí é Deus quem faz por nós. E aqui, pastor, olha, só para vocês terem uma ideia. O samaritano escreve então uma nova carta: Rei, imperador, eles estão contrariando a sua ordem. E aí o imperador então pega e vai vasculhar, porque na carta ele dizia, porque no passado eles foram rebeldes, e aí foram vasculhar. Espera aí, deixa eu ver aqui se alguém já não tinha emitido um edito. Irmãos, isso é fantástico, porque o que acontece? Dário aqui, ele vai e pede para que os seus funcionários verifiquem se os outros imperadores não tinham proclamado outra coisa. E talvez você diga assim: foi fácil, né, pastor? Eles foram ali no acervo dos editos reais, porque na antiguidade, tudo que acontecia na vida real tinha um cronista. E aí acharam, né? Foi fácil assim? Não. Olha que interessante. Dário descobre que o edito de Ciro está em Equibama, que é 480 quilômetros distante de onde ele estava, do Império Medo-Persa. Pastor, peraí, possivelmente quando Ciro fez aquele edito, essa cidade era uma cidade de veraneio, que os reis ficavam. Então lá tinha também um acervo dos reis nos períodos de verão, era de veraneio. Então ele vasculha todo o império, onde está, se existe. Irmão, sabe o que é 480 quilômetros? Só para tirar toda a atenção, é daqui no Rio de Janeiro. Daqui no Rio de Janeiro é 500 quilômetros. Daqui no Paraná é 500 quilômetros. Olha só. Então o imperador agora, pegando a carta dos samaritanos de novo, vai achar o edito de Ciro a 500 quilômetros. Tá bom, você fala assim: pastor, 500 quilômetros eu faço em 8 horas. Vai a pé, vai de cavalo. Quantos meses? Agora deixa eu te perguntar, quem é que estava orando? Quem Deus tinha parado? O povo dele. Está entendendo, meus irmãos? Quando você ora, coisas incríveis acontecem no coração dos homens. Posso ouvir glórias a Deus? Eles mudam o seu curso, fazem sacrifício. Por quê? Porque quando um povo de Deus ora, milagres acontecem. E agora, então, o rei, descobrindo o edito de Ciro, remete uma carta aos samaritanos e diz para eles: não incomodem eles. Ciro tinha liberado. E aliás, se eles precisarem de dinheiro ou de gado, podem dar. Do valor que vocês estavam destinando para mim, destinem agora para os judeus. Não atrapalhem. E na carta, Dário ainda diz:
Ó povo de Judá, orem pelo rei, pela casa do rei e pelo império. Posso ouvir? Glórias a Deus, meus irmãos. E aqui o povo então, debaixo desses dois profetas. Depois leiam em casa o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Esses homens foram aqueles que inflamaram o coração, mas da forma correta, mostrando, olha meus irmãos, não é trabalho pelo trabalho, não é trabalho pelo trabalho, não é virtude pela virtude, não é dinheiro pelo dinheiro, é parar para buscar a face de Deus e ouvir de Deus uma resposta e uma direção. E assim eles então tiveram mais 5 anos de construção e ali concluíram a obra e festejaram porque Deus tinha ouvido a oração do seu povo. Eles aprenderam que muitas vezes que Deus nos é para que a gente aprenda a fazer o que Ele deseja. Para eu concluir, meus irmãos, para eu concluir e orar com vocês, guardem isso no seu coração. É Deus quem te inspira, filho. É Deus quem te inspira. É Deus quem desperta o teu coração. Mas vai ter oposição, sempre vai ter, e nessa oposição, expulse o mal, mas aprenda com Deus, porque Ele está no seu trono de glória e Ele permite que paremos muitas vezes, mas saiba disso, depois que pararmos e buscarmos a face dEle de todo o nosso coração, e o aguardarmos, para ver qual é a direção que Ele tem para a nossa vida. Meus irmãos, guardem isso, a importância dos profetas. Estão entendendo, irmãos? Lembra que eu venho falando hoje a minha 29ª mensagem sobre os profetas. Os profetas eram os grandes líderes de Israel. A nossa fé, a fé apostólica que foi registrada no Novo Testamento, é uma fé onde os apóstolos também são profetas. Nós estamos fundamentados nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Posso ouvir? Glórias a Deus, meus irmãos. Como é importante ouvir de Deus. Como é importante ter uma clareza. Enquanto você não tiver uma clareza, não pare de orar. Porque perceba, Deus permitiu com que eles parassem para orar. Mas agora, se Deus ouviu orações, quando o próprio Deus os fez parar, imagine quando eu e você pararmos a nossa vida por livre e espontânea vontade. Presta bastante atenção nisso. Deus nos para em muitos momentos, para que a gente ore e busque a Ele de todo o coração e se consagre. E quando a gente faz isso, Deus se manifesta. Ele ama ser incomodado. Se Deus nos parando, e a gente orando e se consagrando, Ele já mostra a sua glória, imagine quando eu e você, por livre e espontânea vontade e amor, pararmos o nosso tempo, reorganizarmos a nossa agenda, para buscarmos a face daquele que é bendito. Meus irmãos, quando eu organizo a minha vida a partir da agenda de Deus, Ele não precisa me parar. Ele não precisa me parar. É por isso que Ele vai revelar a sua glória para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E para a gente orar, eu quero ler o 6,14. Aleluia. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Deus é aquele que nos inspira, é aquele que permite que o inimigo se levante para a gente organizar a nossa vida, mas é aquele que revela a sua glória quando nós o buscamos. É aquele que conclui a obra. Esses homens, Zorobabel e Jesua, lançaram os fundamentos, mas concluíram aquela obra, porque é Deus quem está na nossa vida. Eu deixo essa palavra ao seu coração, meus irmãos, deixo essa palavra à sua vida, e vamos orar pedindo: Deus, me ensina a ouvir a Tua voz, me ensina a entender quando o Senhor me para, e me ajuda a não simplesmente aprender quando o Senhor me para, mas me ajuda a Te buscar, por livre e espontânea vontade, porque eu quero ouvir a Tua voz. Pai, eu entrego essa palavra ao Teu povo, Te agradeço por esse domingo tão especial,
por essa história tão maravilhosa, registrada por Esdras, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida do profeta Ageu, e obrigado pela vida do profeta Zacarias, pelo líder Zorobabel e Jesua, e por Esdras, Senhor, que foi tão importante ao lado de Neemias para realmente ensinar o teu povo. Senhor, ajuda-nos, Pai, a ouvir a tua voz, buscarmos a tua face e nos ajustarmos segundo a tua agenda. Eu te agradeço de todo o meu coração e te louvo por essa palavra e peço, guarda ela no nosso coração e continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue falando ao seu coração, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A gente vai chegar no final, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Um excelente domingo. Podem se abraçar.